Podcast Rural. É o Fabrício Andrade, meu amigo Fabrício Andrade, engenheiro agrônomo, produtor rural, professor Fabrício Andrade. Bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia pessoal da roça, bom dia também pessoal da cidade. Vamos falar de milho safrinha. Que é isso? Fabrício Andrade, milho safrinha é um nome às vezes estranho, né? Para quem não sabe o que é. Então vamos explicar? Vamos explicar. Vai lá. Na verdade, você começou bem, sabe por que começou bem? Porque o nome safrinha hoje já está ficando para trás. Hoje nós falamos segunda safra. E é a partir desse gancho que nós vamos começar explicando o que é o milho safrinha. O milho safrinha é o milho que vem depois da soja. No Brasil, convencionou-se plantar a soja nos territórios nacionais no mês de outubro para frente. Então, a partir de 15 de outubro, quando começam as temporadas de chuva, os produtores rurais, na sua maioria, plantam soja. Por que planta soja? Porque soja é mais rentável. E após a retirada da soja, planta-se o milho safrinha. Agora, veja bem, essa questão da rentabilidade da soja em relação ao milho safrinha, isso vai depender muito da época, vai depender muito do mercado. Tem época que é mais rentável milho, tem época que é mais rentável soja. Logo, a escolha da soja como primeira safra é escolhida por causa do fotoperíodo. Então a soja ela tem uma particularidade em relação ao milho, que ela sente muito a falta do fotoperíodo adequado para o seu desenvolvimento e para a sua fisiologia vegetal. Isto é, a soja deve, de preferência, ser plantada no mês de outubro, porque ela vai produzir mais do que se ela fosse plantada no mês de fevereiro. Então, há muitos anos atrás, 10, 15, 20 anos atrás, 30 anos, não sei, o produtor rural entendeu esse processo e começou a colocar a soja na chamada primeira safra, que começa em outubro, como disse no começo da entrevista, no dia 15 de outubro. E a segunda safra, que foi apelidada de safrinha, é plantada após a colheita da soja. Então a soja é plantada, suponhamos que a soja vai ser plantada no mês de outubro, 15 de outubro, 15 de novembro, 15 de dezembro, 15 de janeiro, 15 de fevereiro. Entendi. Aos 4 meses ela seca, ela será colhida, abrindo espaço na terra, para se plantar uma próxima cultura. E essa próxima cultura que caiu muito bem aqui no Brasil é o milho. Porque o milho faz a dobradinha com a soja. Dobradinha em quê? Dobradinha na ração animal. Tanto soja quanto milho são alimentos animais, para animais. Sim. Boi, vaca, porco, galinha, pets em geral. Entendi. Então, são duas culturas que são plantadas em grande escala para alimentação desses animais. O milho safrinha, como disse no começo da entrevista, hoje nós falamos segunda safra, porque na época que ele começou a ser plantado, na época que há 10, 20, 30 anos atrás, produzia-se muito pouco. Produzia-se 60 sacos por hectare, depois subiu para 80, 90 sacos. Hoje se consegue produzir acima de 150 sacas por hectare no milho safrinha. Então ficou muito chato falar milho safrinha. E hoje nós falamos milho segunda safra. Isto é, hoje nós temos duas safras, que é a safra de soja e a safra de milho em sequeiro. Lembrando, meus amigos da roça, meus amigos aqui da cidade, que eu estou falando de lavouras de sequeiro. Áreas irrigadas, aí tem primeira, segunda, terceira até quarta safra. Entendi. Professor, além do milho safrinha nessa época, então, pós-safra de soja, quais são as outras culturas que podem ser cultivadas dependendo da região do Brasil? Sorgo, milheto, algodão. Por exemplo, a região da Bahia tem muito algodão. E quando lá não tem algodão, tem o milho safrinha. E quando não tem o milho safrinha, olha só que coisa interessante, né? Dependendo da região, porque lá como é uma região arenosa, como o solo arenoso, e dependendo da época do ano, que vai chover pouco, para que o produtor não deixe o solo exposto, deixar o sol queimar a terra, ele coloca uma cultura de cobertura, por exemplo, o milheto.
Então são várias culturas que podem ser utilizadas para se fazer uma safrinha. Mas a safrinha convencional ou a segunda safra que todos nós conhecemos é milho. Sim. Quero te fazer mais uma pergunta antes da gente aprofundar aí na questão da safrinha. Qual é a importância de se plantar culturas diferentes dependendo da safra? A gente vem soja, milho, daí a pouco vem, por exemplo, feijão. Qual é a importância disso? É um erro que nós cometemos há muitos anos atrás, quando nós achamos que fazer rotação de culturas é apenas fazer a dobradinha, tirar a soja, colocar milho, tira a soja, coloca milho. Isso é um erro. Por que é um erro? Porque a biodiversidade microbiológica do solo exige que você coloque no mínimo 4 plantas, que você rode 4 plantas alternadas umas nas outras. Por quê? Porque a planta libera ácidos chamados exudatos nas suas raízes. Esses exudatos são próprios de cada planta. Então, qual é a origem, de onde saem esses exudatos? Da fotossíntese. Então a planta faz fotossíntese, a fotossíntese produz glicose, essa glicose, ao caminhar no floema da planta, adquire outras substâncias, essas substâncias são exaladas nas raízes, que é o que nós chamamos de exo significa fora, são jogados para fora das raízes, e na rizosfera, que é o ambiente onde fica a raiz, essas substâncias orgânicas e ácidas recrutam micro-organismos. Então a planta ela tem o poder de recrutar micro-organismos que só ela consegue. Por exemplo, o trigo recruta micro-organismos X, o milho recruta Y, a soja recruta A, e assim por diante. Cada tipo de planta vai recrutar um micro-organismo diferente, que vai fazer funções diferentes. Esses micro-organismos são benéficos. Eles conseguem digerir nutrientes que estavam antes incrustados, parados, travados nos minerais, e agora, depois da digestão, depois da ação desses micro-organismos, esses mesmos nutrientes que estavam travados, incrustados, parados, encostados nos minerais, ficam disponíveis para a planta. Então, dessa forma, a microbiota do solo, de forma diversificada, é extremamente importante para a alta produtividade das culturas, inclusive para a diminuição da compra de adubo mineral e com maior produtividade, ou a mesma, né? Se a gente não for querer exigir demais da planta. Em outras palavras, eu estou querendo dizer o seguinte: quando você faz rotação de culturas de forma correta, não só milho e não só soja, você tende a usar menos adubo mineral, gastar menos dinheiro e produzir a mesma quantidade ou até mais. Foi bom que você me deu esse gancho para a gente encerrar esse bloco aqui de introdução. No caso, o produtor decide então, no ano, ele fazer então 3 safras, cada uma de uma cultura, né? Então, entre uma cultura e outra, é necessário fazer a análise de solo? A análise de solo nós preconizamos que o produtor faça pelo menos uma vez por ano. Entendi. Eu não vou falar aqui para o produtor fazer a análise de solo toda vez que tirar uma cultura, porque ele não vai fazer. Agora, se fizer, é ótimo, né? Porque a análise de solo custa R$100 e poucos, R$150 pelo benefício que ela traz. Então é outro erro também o produtor dizer: eu já sei que minha terra é fraca, então eu vou fazer análise de solo, já vou colocar o tanto de adubo que eu acho que tem. Pois é, então ele colocar o adubo que ele acha a mais, ele vai gastar mais do que esses R$100 e poucos. Se ele colocar a menos, ele vai ter uma produtividade menor, que com certeza essa menor produtividade vai gerar menos reais do que o que ele vai investir, não gastar, mas investir na análise de solo. A agricultura é um negócio tão dinâmico, porque ela depende da microbiologia. São coisas que nós não vemos. O que é microbiologia? Microbiologia é a microvida. São pequenos animais que você não enxerga. E essa microbiologia está associada à bioquímica. O que é bioquímica? São reações químicas que ocorrem
em parceria com a biologia, em parceria com a vida microbiológica pequena que está dentro daquele solo que você não consegue enxergar. Você consegue enxergar mal as minhocas que estão lá. Agora, os micro-organismos você não consegue enxergar. Então, essa bioquímica que acontece debaixo da terra é tão diversa e é tão desconhecida ainda pela agronomia que nós não sabemos o que pode acontecer lá. Inclusive, alguns trabalhos de pesquisa mostram que o excesso de adubo, por exemplo, o excesso de fósforo, pode diminuir a quantidade de produção, ou pode diminuir a produtividade, pode diminuir em determinadas plantas. Não estou falando aqui que você não deve jogar adubo, pelo amor de Deus, não sou assassino, hein? Eu estou falando que se você desbalanceia, se você vai por essa ideia aí, que não, eu não vou fazer análise de solo não, eu vou colocar porque eu já sei que minha terra é fraca, você pode estar produzindo menos. Então é necessário fazer, além da análise química do solo, também a análise biológica, mas o problema é que nós não fazemos nem a química. Então a gente está muito longe ainda. Nós, como agrônomos, estamos muito longe de descobrir as coisas que ainda estão ocultas, ou seja, existe uma face da agronomia que ainda é oculta aos nossos olhos e existe também uma ignorância, uma certa descrença ainda do produtor em aceitar as coisas como elas devem ser. Quando as coisas estão se desmoronando, não tente reconstruí-las por conta própria. Apenas deixe Deus encaixar os pedaços de volta. Se você está enfrentando um problema, existem duas opções. Você pode adorar ou se preocupar. Apenas isso. Isto é o que chamamos de fator da fé. Paulo retrata em Filipenses, capítulo 1, 18 e 19. Por isso, estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. No primeiro versículo, Paulo transmite diversas fontes de força para que você permaneça positivo e feliz, mesmo em tempos difíceis. Primeiro, você tem que manter a perspectiva de Deus em seus problemas. Paulo disse, pois eu sei. É o que você sabe que mantém você caminhando. Paulo sabia que Deus estava trabalhando em meio à luta dele e manteve ao máximo a perspectiva de Deus. Segundo, Paulo tinha pessoas orando por ele e isso lhe manteve em sua jornada. Por isto, ele disse, a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo também mantinha Paulo em seu caminho. Finalmente ele afirma, eu serei posto em liberdade. Paulo tinha fé que Deus trabalharia em seu problema para o bem, porque ele tinha perspectiva de Deus, as orações dos amigos, o Espírito Santo, a fé. Paulo escolheu continuar assim, ou seja, alegre. É sua escolha estar alegre. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.